Estamos vivendo uma era em que a infância não existe mais. O que antes era um tempo de descobertas sutis, de jogos que moldavam a imaginação, agora é rapidamente substituído por corpos, roupas e comportamentos que imitam adultos. Redes sociais, publicidade e a própria cultura digital transformaram o brincar em exibição. A curiosidade em comparação constante e a inocência em produto. Você já percebeu como meninos e meninas de 8, 9 ou 10 anos parecem ensaiar posturas que, há algumas décadas, seriam típicas apenas de adultos? A maquiagem, roupas reveladoras, expressões sensuais capturadas em vídeos curtos e compartilhadas com dezenas, centenas, milhares de olhos invisíveis. Tudo isso cria um palco prematuro para uma performance que deveria ser restrita a uma maturidade que ainda não chegou. Mas não é apenas uma questão estética. É uma transição forçada de responsabilidades. Decisões sobre o corpo, a aparência, a aceitação social, mesmo que a criança ainda não possua ferramentas emocionais para lidar com isso. O que acontece quando exigimos que alguém seja adulto antes do tempo? Surge um paradoxo cruel. A criança vive fisicamente, mas o peso da percepção adulta corrói seu mundo interno. Cada curtida, cada comentário, cada visualização funciona como um marcador silencioso de validação ou rejeição. A infância, que deveria ser protegida como um terreno fértil para a imaginação e a formação da identidade, transforma-se em um campo minado de expectativas externas, onde o valor pessoal é medido por padrões irreais. E então surge a pergunta que ninguém ousa fazer: até que ponto essas crianças estão realmente vivendo sua própria infância? E até que ponto estão encenando a versão que o mundo espera delas? A sociedade nos ensina desde cedo que o corpo é uma vitrine. E para as crianças expostas a essa pressão, a mensagem é clara: crescer rápido é obrigatório, e a aparência é moeda de aceitação. Vestem-se, maquiando-se e posando como adultos antes mesmo de compreenderem a profundidade de suas emoções. Mas enquanto o corpo se transforma, a mente permanece vulnerável, em busca de referências seguras que raramente chegam. Imagine uma menina de 9 anos passando horas diante de um espelho, ajustando roupas e poses, aprendendo a arte da autopromoção. Por trás de cada clique, ela experimenta pequenas doses de ansiedade e de autocobrança. Sentimentos que deveriam ser explorados apenas mais tarde, com maturidade. Ao mesmo tempo, um menino, tentando seguir padrões de masculinidade precoce, internaliza expectativas irreais de força, coragem e popularidade, conceitos que ainda não estão preparados para compreender ou integrar. O resultado desse desequilíbrio é um abismo silencioso entre aparência e consciência. A criança exterioriza comportamentos adultos, mas internamente permanece em estágio de aprendizado emocional. Cada like ou comentário funciona como um reforço imediato, reforçando que a aceitação depende de uma performance que ainda não corresponde à realidade de seu desenvolvimento. Essa fissura entre ser e parecer cria ansiedade, insegurança e uma sensação de inadequação que se infiltra lentamente na psique, moldando a forma como essas mentes se relacionarão consigo mesmas e com os outros no futuro. E você já se perguntou como isso influencia a forma como essas crianças interpretarão relações e amor no futuro? O que hoje é superficial e forçado pode se transformar em padrões permanentes de busca por validação externa, tornando difícil confiar em seus próprios sentimentos e reconhecer sua própria autenticidade. As redes sociais não são apenas plataformas de interação. Elas são telas que refletem e amplificam cada insegurança, desejo e vulnerabilidade. Para crianças e pré-adolescentes, essa exposição funciona como um espelho distorcido que exige amadurecimento antes do tempo. O que antes era natural explorar o mundo, brincar, errar, rir sem medo do julgamento, agora é filtrado, editado, compartilhado e julgado por uma audiência invisível que não conhece limites nem idades. Imagine uma menina de 10 anos observando o feed repleto de imagens de adolescentes e adultos perfeitos. Poses, roupas,
maquiagens, expressões ensaiadas. Ela não apenas copia, mas internaliza padrões que ainda não consegue compreender. Cada like recebido se transforma em uma moeda de valor. Cada comentário positivo em reforço para que continue performando uma versão adulta de si mesma. Mas enquanto o corpo adere à expectativa visual, a mente ainda está em construção, vulnerável e sem ferramentas para lidar com a pressão. O paradoxo é cruel. A criança precisa ser adulta para ser aceita, mas sua maturidade emocional ainda não existe. Cada clique, cada curtida, cada visualização funciona como um marcador silencioso de aprovação ou rejeição. A infância, que deveria ser terreno de imaginação e desenvolvimento genuíno, transforma-se em palco de performance. E então surge a pergunta inevitável: quando a infância se transforma em espetáculo, até que ponto estamos ensinando nossas crianças a viver? E até que ponto estamos moldando adultos que nunca conheceram a liberdade de serem simplesmente quem são? A infância sempre foi um laboratório de imaginação, um espaço onde o mundo poderia ser reinventado a cada jogo, a cada fantasia, a cada história contada sob uma árvore ou no quintal de casa. Mas, quando a adultização precoce invade esse território, os jogos deixam de ser espontâneos e tornam-se performáticos, moldados pela necessidade de aprovação externa. Cada brincadeira é filtrada: qual roupa usar, qual pose adotar, qual expressão copiar do que está na tela. Imagine uma criança que, em vez de construir castelos de areia ou inventar histórias com bonecos, passa horas ajustando poses e ângulos para gravar um vídeo que será avaliado por estranhos. Cada gesto, cada sorriso ensaiado, é calibrado para corresponder a um padrão adulto que ainda não deveria existir. A mente, em formação, aprende a medir valor por desempenho e aprovação, e não por experiência ou criatividade. Essa fusão de corpo precoce e mente imatura cria um abismo silencioso. A fantasia, que deveria nutrir a inteligência emocional, é substituída por uma constante performance. A criança aprende cedo que ser notada é mais importante do que ser livre, e que o olhar dos outros vale mais do que a própria imaginação. E surge a pergunta inevitável: quando o brincar se transforma em apresentação e a imaginação em produto, que marca invisível isso deixa na psique de quem ainda está descobrindo o mundo? Quanto dessa inocência perdida será recuperada, se é que algum dia poderá ser? Enquanto o corpo assume posturas adultas, a mente infantil carrega fardos invisíveis. A pressão para se parecer com alguém mais velho não é apenas estética. Cria um terreno fértil para ansiedade, insegurança e solidão precoce. Crianças aprendem que a validação externa, likes, comentários, visualizações, é a moeda que define seu valor, e não a autenticidade ou o prazer genuíno de ser quem são. Cada clique ou comentário funciona como reforço ou punição silenciosa. A criança internaliza a necessidade de agradar, de performar, de corresponder a expectativas que ainda não compreende. O efeito psicológico é profundo. Nasce um ciclo de autoexigência constante, medo de rejeição e sensação de inadequação permanente. A inocência, que deveria permitir explorar o mundo com curiosidade, é corroída pelo peso de expectativas adultas. Essa pressão não desaparece quando a infância termina. Ela se infiltra na construção da autoestima e na forma como esses futuros adultos se relacionarão consigo mesmos e com os outros. Medo de falhar, necessidade de aprovação, dificuldade de lidar com emoções complexas. Tudo começa quando a infância é forçada a amadurecer cedo. E você já refletiu sobre isso? Quantas crianças carregam silenciosamente o fardo de uma infância que não foi vivida? Cada gesto ensaiado, cada sorriso calculado, cada comparação silenciosa deixa marcas invisíveis, mas profundas, na formação de quem será adulto. A publicidade e os influenciadores digitais tornaram-se arquitetos silenciosos da adultização infantil. Cada anúncio de roupas, cosméticos ou conteúdos sexualizados transmite a mensagem de que crescer rápido é desejável, necessário e, acima de tudo, admirável.
Crianças absorvem padrões de beleza e comportamento que ainda não possuem maturidade para compreender ou questionar. Imagine meninos e meninas de 8 ou 9 anos replicando gestos, poses e expressões de jovens adultos. Cada tentativa de imitação é reforçada por curtidas e comentários, criando um ciclo onde a aparência e a adoção de comportamentos adultos se tornam moeda de aceitação. O paradoxo é cruel. O corpo parece adulto, mas a mente ainda é infantil. Mesmo assim, a criança aprende que seu valor depende de sua performance. Essa exposição constante molda a percepção de si mesma e do mundo. Crianças passam a medir autoestima por padrões externos, muitas vezes artificiais e inalcançáveis, em vez de desenvolver confiança interna ou consciência de suas qualidades. A infância, que deveria ser espaço de descoberta e experimentação, transforma-se em terreno de avaliação, julgamento e ansiedade. E você já se perguntou quantas crianças estão crescendo acreditando que nunca serão suficientes, porque os modelos que lhes são apresentados não são humanos, mas versões idealizadas e inatingíveis da maturidade? A publicidade não apenas vende produtos, ela molda comportamentos, acelera processos de maturidade e impõe padrões que pesam silenciosamente sobre almas ainda frágeis. A adultização não é apenas estética ou performática. Ela também se manifesta na exigência de responsabilidade precoce. Crianças são chamadas a tomar decisões sobre o corpo, a aparência, a interação social e até sobre o que compartilhar online, tarefas que deveriam ser naturais em etapas posteriores da vida. Cada escolha errada, cada gesto mal interpretado, funciona como um julgamento silencioso que aumenta a pressão emocional sobre mentes ainda imaturas. Imagine um menino de 9 anos navegando entre padrões impostos por colegas, influenciadores e adultos. Ele aprende a medir cada ação, cada palavra, cada postura, ponderando se agradará ou desapontará, mesmo sem possuir ferramentas emocionais para processar tais expectativas. A infância, que deveria ser um período de experimentação e erros leves, transforma-se em um palco de desempenho constante. Essa antecipação de responsabilidades gera um impacto silencioso e profundo. Insegurança, medo de falhar e perfeccionismo precoce. Cada criança que é forçada a amadurecer cedo enfrenta um dilema invisível: crescer rápido para corresponder às expectativas, mas pagar um preço emocional que muitas vezes só será percebido anos depois. E você já refletiu sobre isso? Quantas crianças, em silêncio, carregam o fardo de escolhas que não deveriam fazer? Quantas percepções de valor e autoestima são moldadas por decisões impostas antes do tempo? A responsabilidade prematura não é apenas um desafio, é uma marca emocional que influencia toda a vida futura. A comparação tornou-se uma constante na vida das crianças adultizadas. Redes sociais, publicidade e colegas funcionam como espelhos que refletem padrões impossíveis, e a criança aprende rapidamente que seu valor está condicionado a esses reflexos distorcidos. Cada sorriso, cada pose, cada detalhe do corpo ou da aparência é medido em relação a uma norma inalcançável, criando a necessidade de mascarar a própria essência para se adequar. Enquanto a aparência e os comportamentos adultos são ensaiados, a identidade real, ainda em formação, é relegada ao silêncio. A criança aprende que ser notada é mais importante do que ser autêntica, que agradar é mais valorizado do que sentir. Essa internalização da comparação constante mina a autoestima, gerando ansiedade, insegurança e medo de não ser suficiente. O ciclo é reforçado diariamente. Likes, comentários, visualizações, elogios condicionais. Cada validação externa ensina que a própria percepção de valor não é suficiente, que a aprovação do outro é a medida verdadeira. A infância, em vez de vivida plenamente, torna-se ensaio de uma performance adulta, um roteiro imposto pelo olhar alheio. E a pergunta que se impõe é cruel: como reconstruir a autenticidade quando toda a infância foi marcada por comparações e máscaras?
Será que a criança que aprende cedo a medir seu valor por reflexos alheios algum dia poderá conhecer a profundidade de sua própria identidade? A adultização precoce não desaparece com o passar dos anos, ela deixa marcas profundas que se estendem à vida adulta. Crianças que foram forçadas a amadurecer cedo carregam consigo padrões internalizados de busca por aprovação, medo do julgamento e dificuldade em confiar em suas próprias emoções. A sensação de que nunca foram suficientes ou que precisaram performar para serem aceitas torna-se uma cicatriz invisível, mas poderosa. Muitos desses adultos enfrentam desafios silenciosos, ansiedade constante, insegurança em relacionamentos, dificuldade em estabelecer limites e baixa autoestima. A autenticidade, que deveria florescer ao longo de anos de experiências e aprendizado, frequentemente é suprimida em favor da adaptação a padrões alheios internalizados. O impacto psicológico é profundo, pois a criança que não teve direito à própria infância cresce com fragmentos de si mesma, lutando para resgatar a identidade perdida. É também um problema de percepção. O adulto que surge dessa infância roubada pode parecer seguro, competente ou bem-sucedido externamente, mas por dentro ainda carrega ecos das pressões recebidas. Cada decisão, cada relacionamento, cada busca por validação torna-se, de certa forma, uma extensão daquele palco infantil, onde o olhar do outro ainda pesa mais do que a própria voz interna. E a reflexão que se impõe é dolorosa. Quantos adultos hoje ainda estão reconstruindo a própria vida a partir de experiências que não lhes pertenciam? Quantas vezes sentimos os efeitos de uma infância roubada, mesmo sem nos darmos conta de que tudo começou quando ainda éramos pequenos? A infância é o único espaço verdadeiramente nosso, o terreno onde a alma aprende a existir antes de ser moldada por olhares, padrões e expectativas externas. Cada clique, cada exposição precoce, cada pressão para crescer rápido é uma erosão silenciosa desse refúgio sagrado. Crianças adultizadas carregam em seus corpos e mentes memórias de responsabilidades que jamais deveriam lhes pertencer. Cicatrizes invisíveis de uma infância que lhes foi negada. E se pensarmos mais profundamente, ao roubar a infância, não apenas prejudicamos o presente dessas crianças, mas também comprometeremos o adulto que um dia elas poderiam se tornar. Adultos que nunca brincaram sem medo, que nunca erraram sem julgamento, que nunca foram livres para explorar sua própria essência, carregam fragmentos perdidos de si mesmos, fragmentos que podem nunca ser recuperados. A sociedade tem uma escolha inadiável: permitir que padrões, redes e expectativas digitais continuem definindo a vida dessas crianças ou proteger o espaço sagrado da infância, garantindo que elas vivam plenamente cada descoberta, cada fantasia, cada emoção genuína. A verdadeira maturidade não é medida pela aparência ou desempenho precoce, mas pela autenticidade de quem somos e pelo respeito à nossa própria evolução. Pergunte a si mesmo: quantas infâncias ainda estamos dispostos a sacrificar pelo brilho efêmero das redes, pelo elogio fácil ou pelo padrão de um mundo que não espera pela maturidade real? Quantos adultos hoje ainda carregam, em silêncio, o peso de uma infância roubada, tentando reconstruir pedaços de si mesmos que deveriam ter florescido naturalmente? Proteger a infância é mais do que uma responsabilidade, é um ato de coragem, empatia e amor. É garantir que cada criança possa experimentar o mundo com liberdade, que possa errar, imaginar, sentir e crescer no seu tempo. Porque a verdadeira autenticidade de um adulto nasce apenas de uma infância vivida plenamente. E é nesse espaço de liberdade que a alma aprende a ser inteira, e o ser humano aprende o que significa de fato existir.